E aí, pessoal, beleza? Questão de direito processual civil do concurso para o cargo de escrevente técnico judiciário do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. O ano é 2018, tá? Vamos a ela. Se a tutela antecipada for concedida nos casos em que a urgência for contemporânea à propositura da ação e a petição inicial limitar-se, eu já vou destacar aqui para depois comentar com vocês, tá, pessoal? Limitar-se ao requerimento da tutela antecipada e à indicação do pedido de tutela final com a exposição da lide, do direito que se busca realizar e do perigo de dano, do risco ao resultado útil do processo. E a decisão se tornar estável. O juiz deverá. Muito bem, pessoal. Essa aqui é uma questão que para o leigo ela é extremamente difícil, eu acho. Para a pessoa que trabalha com direito processual civil, entretanto, é uma questão que deveria ser conhecida, com certeza. Então eu vou tentar explicar para vocês, considerando que vocês são leigos no assunto, tá? Porque realmente é uma questão muito difícil. É lógico que a questão, o examinador, ele cobrou simplesmente a letra do Código de Processo Civil. Mas é bom que você entenda do que se trata, né? Não torne o concurso só uma decoreba, né? Então vamos lá, pessoal. Olha só. Normalmente em uma ação você tem autor, tá? Contra um réu. Muito bem. Quem julga isso aqui é o juiz. O juiz que vai falar se o autor tem razão, se o réu tem razão ou se o autor tem parcialmente razão. Muito bem. O autor, para apresentar as suas razões, ele apresenta através de advogado uma petição inicial, tá? E o réu, a defesa mais comum é a contestação. Ok. Muito bem. Veja só, pessoal. O juiz, quando ele verifica na petição inicial que o autor ele está pedindo a tutela antecipada. O que é a tutela antecipada, pessoal? Para vocês que são leigos, considerem que a tutela antecipada é uma liminar, tá? Muito bem. Se o juiz ele verifica que há um pedido de tutela antecipada na petição inicial e esse pedido ele é relevante, é verossímil, ele defere então, defere a tutela, tá? Defere a tutela antecipada. Ok, muito bem. Então, deferida a tutela antecipada, e considerando o seguinte, pessoal, se essa tutela antecipada, e aqui eu quero que você preste bem atenção, se essa tutela antecipada se refere à tutela final, ao pedido de tutela final, vamos a um exemplo, pessoal. O autor entrou com uma ação, tá? Em que a petição inicial só requer como tutela final a exclusão do nome do autor de cadastro de inadimplentes. Mas nessa ação não há discussão sobre o débito em si. Não há uma discussão sobre a dívida. Há somente um pedido. Houve lá uma irregularidade, o autor está defendendo isso, houve uma irregularidade, e essa irregularidade faz com que o autor possa ser excluído de cadastro de negativados. Muito bem. O juiz, entendendo que o pedido é plausível, ele defere a tutela antecipada, logo no início da ação. Ok. Uma vez citado o réu, pessoal, o réu se limita a não fazer nada. Ele pega essa decisão de deferimento da tutela antecipada, tá? E não recorre. Qual seria o recurso cabível contra
a decisão de tutela antecipada pelo réu, tá, pessoal? Então, aqui, ó, agravo, tá? Lembre-se disso. Agravo de instrumento. Ok. Muito bem. Agravo de instrumento para o tribunal. Muito bem. Se o réu, entretanto, ele não recorre dessa decisão que deferiu a tutela antecipada, pessoal, e veja, isso aqui é importante, ó. A petição inicial limitar-se ao requerimento de tutela antecipada e a indicação do pedido de tutela final. Ou seja, isso quer dizer o seguinte, naquele exemplo que eu dei, se o autor só quer retirar o nome dele de negativado, ele não quer discutir o débito, então, não havendo agravo de instrumento contra a decisão de tutela antecipada, isso quer dizer o seguinte, tá nesse trecho aqui, ó, a decisão se tornar estável. Significa que o réu não tomou essa providência de entrar com agravo de instrumento. O juiz deverá, então, pessoal, olha, para quem trabalha com processo civil, a única conclusão que dá para chegar depois disso aqui, a decisão se tornou estável porque não houve recurso por parte do réu e o pedido de tutela, ele se confunde com o pedido de tutela final. Isso quer dizer que o processo deve ser extinto, pessoal. Lógico que isso está previsto no Código de Processo Civil, no CPC. Você pode consultar lá o artigo correspondente. Eu detesto o decoreba, mas você pode consultar lá o artigo correspondente e você vai ver que nesses casos aqui é exatamente isso que acontece no processo. O processo é extinto. Por quê? Porque aquela decisão inicial do juiz, ela se tornou estável. Estável significa irrecorrível. Então, sendo decisão irrecorrível, o juiz simplesmente extingue o processo. Pessoal, eu espero que seja possível vocês, principalmente que são leigos, entenderem essa questão. É de fato muito difícil de entender. É uma questão que o examinador exigiu, é verdade, decoreba. Quem decorou isso aqui no concurso acertou. Mas a minha intenção aqui é trazer para vocês a resolução da questão e tentar fazer vocês entenderem o que está por trás de todo esse palavrório aqui no direito processual civil, tá? Vocês continuem estudando esse assunto, porque na verdade é um grande quebra-cabeça e tudo tem lógica, tudo liga, um tema liga-se a outro dentro do processo civil e se torna plausível. Então, eu espero que você tenha entendido a resolução que eu fiz aqui. Ok? Bons estudos!